episódio 19 de Osama Ranking começa logo após o Kage engolir o Woken e no primeiro momento tudo parecia bem e que o poderosíssimo vilão havia sido derrotado, mas apenas alguns poucos segundos depois, o Woken força sua espada contra o interior do Kage e o dilacera deixando entre a vida e a morte e como resultado, acaba por conseguir sair de dentro dele. E ao ver o seu mais precioso amigo ser esfolado vivo, o Bojji imediatamente começou a se arrastar pelo chão tentando ir com todas as suas forças ver se ele estava vivo, mas suas feridas eram demais para que ele conseguisse sanar os seus desejos, e enquanto o pequeno príncipe dava tudo de si para olhar nos olhos de seu amigo uma vez mais, o Woken cravou a sua espada no dorso do pequeno príncipe e o deixou lá, agonizando e esperando pela morte. E nisso ele se distanciou e se colocou a sentar para observar cheio de prazer suas vítimas se contorcendo de dor enquanto esperam pelo beijo da morte. E ao mesmo tempo, o Rei Boss terminava de contar o passado dele e da Miranjo para o Beben. Um tempo depois da mãe daquela que possui seu coração ser brutalmente assassinada, o Boss vai atrás dela e acaba por encontrar a pequena Miranjo acorrentada e com as mãos cortadas, enquanto todas à sua volta riam e nada faziam, apenas se deliciavam com os suspiros de medo e de dor da pobre criança. E o fato de Gyakuza serem as primeiras pessoas totalmente más no anime é estranho, mas é importante lembrarmos que quem está contando esses acontecimentos para a gente é o Boss. Nós estamos vendo o ponto de vista dele sobre esse evento, e dado o fato de que aquele povo assassinou a mãe da Miranjo e cometeu atrocidades com ela, é totalmente plausível que em suas memórias todo aquele povo não prestava, já que o ódio que ele sente deles, com certeza, influenciou sua percepção sobre aquele povo, principalmente porque ao ver o que fizeram com a Miranjo em sua ausência, o Boss perdeu o controle e matou todo mundo que viu pela frente, inclusive mulheres e crianças que nada tinham a ver com aquilo. E antes de continuarmos, já se inscrevam no canal para dar aquela força, porque semana que vem tem vídeo novo de Osama Ranking falando do último episódio. Então, se vocês não quiserem perder, se inscrevam aí e ativem o sininho. E voltando para o presente, assim que o Boss termina de contar um pouco sobre o seu passado, o Beben parte para tentar impedir o caos que vem se alastrando pelo reino. E voltando para o grande embate contra o Woken, ao ver o Despa se arrastando pelo chão com suas últimas forças para tentar ajudar o Bojji, a Miranjo tem o seu segundo sentimento de bondade depois de muito tempo, lembrando que ela já tinha dado algumas informações sobre as habilidades do Woken para o Kage. E naquele momento ela nem entendeu direito por que fez isso, porque ela ajudou alguém que quer frustrar os seus planos. Mas depois de ficarmos sabendo sobre o seu passado, fica claro que ela sentiu empatia pela situação do Bojji e do Kage e se viu um pouco neles. Ver o Despa ferido e se arrastando para ajudar o Bojji, e ela apenas observando enquanto uma criança morre sem ela fazer nada, já que ela tem o poder para impedir que isso acontecesse, fez com que ela se lembrasse da época que ela sofreu mesmo, quando ela era apenas uma criança e ninguém veio ajudá-la, mesmo com ela implorando. E é por causa disso que a Miranjo possui o cadáver do criminoso que foi morto pelo Woken para tentar salvar o Kage da morte. E nisso nós vemos o Kage cruzando o rio que separa o mundo dos vivos com o dos mortos. E bem, na beira do rio ele vê a sua mãe chamando por ele, e o Kage vai remando aos poucos todo alegre para encontrar aquela que sempre morou em seu coração. E a mãe do Kage chama ele com muita felicidade, afinal faz muito tempo que eles se viram, e ela tá louca para botar os braços de novo em seu pequeno. Só que antes do Kage conseguir chegar nos braços de sua amada mãe, a Miranjo impede que ele prossiga, e pergunta se ele não tem um vínculo em sua vida. E enquanto ele ouvia essa pergunta, a mãe do Kage começava a chamar por ele mais intensamente, e aí ele ficou numa situação bem complicada, já que ele teria que escolher entre reencontrar sua mãe na morte, ou voltar para a vida para ajudar o seu melhor amigo. E numa cena muito linda, o Kage começa a chorar e diz que ele terá que voltar, pois alguém importante precisa dele. E as lágrimas derramadas tanto do Kage quanto pela sua mãe são bem emocionantes, já que são lágrimas de tristeza por não poderem ficar juntos. Mas logo a mãe dele engole esses sentimentos e dá um sorrisão para ele e o incentiva a seguir o seu caminho, mesmo que eles fiquem um bom tempo sem se verem novamente. Gente, essa parte foi muito linda. E assim que o Kage volta para o lado do rio que leva de volta à vida, ele agradece a Miranjo, que estava toda indiferente, mas que ao ouvir as palavras do Kage, sentiu um misto de vergonha por ter recebido um elogio, felicidade por isso, raiva por não entender direito o que estava sentindo, e por fim frustração por estar tendo sentimentos que a fazem ter dúvidas sobre o caminho que tomou em sua vida. E naquele instante a Miranjo criança que estava presa com o Daida desaparece e parece retornar para se juntar com a sua outra metade, simbolizando que a Miranjo atual reencontrou o seu antigo eu. E logo após o Kage partir, a Miranjo fica cara a cara com a sua mãe e também com a mãe do Bojji, e logo ela entra em modo de defesa, pois ela sabe tanto conscientemente quanto inconscientemente que ela será questionada por seus atos. E para sua surpresa, a mãe do Bojji diz que a perdoa, pois o caminho do ódio não leva a lugar nenhum. E naquele instante a mãe dela lhe questiona por que ela estava fazendo isso, e que
isso só lhe trará tristeza. E na hora Miranjo começou a chorar, pois no fundo ela tem dúvidas se conseguirá ficar com o boss. Afinal, ela fez tudo isso para ficar com ele novamente, e nisso ela foge ao ser questionada, também por perceber que o que fez foi errado, mas que ainda assim quer que seus planos deem certo, porque ela quer ficar com o seu amado. E ao mesmo tempo, no mundo dos vivos, os 4 mais fortes cavaleiros do reino entraram num combate incrível contra o Woken, mas não importava o que eles fizessem, de nada adiantava, e o ser tomado pela insanidade os derrotou 1 a 1, e quando todos haviam perdido para o Woken, e o Bojji novamente se colocava para tentar parar o seu oponente, mesmo gravemente ferido e mal conseguindo se manter de pé, o boss resolveu ajudar e curou todos eles, com a magia que a sua segunda esposa havia lhe ensinado, e derrotou o Woken, que não conseguiu nem fazer ele cansar, mas não importava quantas vezes o boss destroçava o seu inimigo, pois ele sempre voltava, e aí o boss resolveu comprimir o Woken numa pequena esfera e o prender dentro de uma grande pedra, para tentar impedir o seu corpo de se regenerar, devido à pressão exercida sobre ele. E depois de derrotar o Woken, o boss vai até a Miranjo e fala que ele ouviu o seu apelo por socorro, afinal, ele só deu as caras por lá porque ela lhe chamou. Na hora, Miranjo falou para ele que fez coisas horríveis, e que os sentimentos que ela tinha pelo boss deveriam ter ficado com ele, e que ela não deveria ter envolvido tantas pessoas nisso, principalmente da maneira cruel que ela fez. No passado, depois que a Miranjo foi resgatada pelo boss, ela foi curada por um mago, mas mesmo tendo as suas feridas externas cicatrizadas, as internas ainda continuaram a machucá-la demais, tanto que ela tentou se suicidar numa cena bem pesada, e depois de muito tempo, ela voltou a ser feliz vivendo uma vida pacífica com o boss, e o boss até disse para ela que estava feliz de viver daquele jeito, apesar de sentir falta de correr atrás de seu sonho, e nisso de maneira bem inocente a Miranjo convence o boss a voltar a correr atrás de seu objetivo de virar o ser mais forte daquele mundo, pois ela só queria retribuir quem ele fez tão bem e ver a felicidade nos olhos daquele que ama ao ter o seu sonho realizado. Mas pouco a pouco aquilo foi corroendo o boss, ao ponto dele ficar obcecado com isso e sem saber pressionar cada vez mais a Miranjo a tomar atitudes ainda mais severas para ajudá-lo. E quando ele foi derrotado por um oponente mais forte que ele, a Miranjo resolveu ir atrás de um amigo de sua infância, um demônio, e pediu para ele dar poder ao boss, que em troca roubou do Bojji. Ela não conseguiu ver o boss correndo risco de vida e ainda sofrendo por não conseguir realizar o seu sonho. E após o boss conseguir o que queria, ele começou a sentir um grande vazio. E o Bojji realmente mudou ele, como eu já havia dito em vídeos anteriores. O fato do boss aceitar tudo que a Miranjo faz é porque na sua cabeça, por ele ter pressionado ela a ajudá-lo e praticamente não ter percebido isso, faz com que a culpa dela ter feito as coisas que fez seja dele também. Por isso ele tenta de tudo para recuperar o tempo com ela, já que ele privou ela de ter por ter ficado cego com um sonho besta em vez de dar importância para quem lhe amava. Mas após essa breve conversa, o boss declara que se ninguém tentar recuperar o corpo do Daida, ele os pouparia, mas se alguém se colocar em seu caminho, ele os derrotaria 1 a 1, e o Bojji se apresenta para enfrentá-lo, e nisso eles travam uma batalha sensacional. Sério, esse episódio foi incrível e a luta dos dois foi fenomenal, mas não importava quantos golpes poderosíssimos o boss aplicava em seu pequeno filho, pois o Bojji se esquivava de todos e ainda contra-atacava golpeando seus pontos vitais, até que o rei mais forte do mundo tombou perante o pequeno príncipe. E ao ser derrotado, o boss começou a sentir um misto de sentimentos, como culpa por não ter impedido a Miranjo, como também ser o responsável pelos atos dela, coisa que ele colocou em sua cabeça, indecisão por não saber o que fazer agora, afeto pela Miranjo, Bojji e todos que moram em seu coração, e felicidade por ver o seu pequeno lhe superando, muito pelo sacrifício que ele fez para conseguir poder usando o Bojji. E enquanto ele tinha esses pensamentos, ele ia se arrastando até a Miranjo, para dar um golpe nela e ambos poderem partir junto desse mundo, já que assim o feitiço que mantém o boss dentro do corpo de seu filho quebraria. Naquele instante, a Miranjo percebeu que o boss nunca quis voltar à vida, e que ele se sentia culpado por tomar o corpo de seu filho, mas como ele se sentia ainda mais culpado por ter roubado a vida da Miranjo por causa de seu sonho, ele aceitava tudo o que ela fazia, e carregava e compartilhava a culpa dos atos dela consigo. Mas o Bojji impede o seu pai para ele não tomar uma atitude de cabeça quente, mas logo após a Miranjo pede para ser destruída e o Bojji faz isso, mas apenas o boss volta para o mundo dos mortos. A alma da Miranjo vai parar dentro do demônio, onde vai sofrer pela eternidade. E a cena de despedida do boss com a Miranjo foi linda demais, e no mesmo instante que o demônio apareceu, o capitão decepou a cabeça dele, e quando o Desp ia fazer o pedido para o Woken ser curado, o Daida pede que a Miranjo seja ressuscitada. Não deu para entender direito quais são as condições para o demônio conceder um desejo e nem quais são as consequências disso, pois pelo visto ele vai ser desenvolvido mais para frente na história. Inclusive o passado dele com a Miranjo
Miranjo, que é dito que ela o traiu, não nos foi revelado totalmente ainda. E esse episódio 22 foi o mais decepcionante de Osama Rankin, pois tudo nele foi muito apressado, principalmente depois do episódio 21 ser incrível do jeito que foi. Assim que o Daida volta à vida, ele salva Miranjo, e o demônio vai embora nos deixando com muitas dúvidas sobre ele. E após isso, Daida pede a Miranjo em casamento. E aqui vem o desenvolvimento que mais vai dividir opiniões nesse final, muito por ter sido apressado e bem estranho. O Daida sempre teve um carinho especial pela Miranjo, e sempre quis saber quem ela era, e foi ela que o mudou, pois ele ficou todo aquele tempo confinado com ela, que fez ele repensar toda a sua vida. É cedo para dizer se ele realmente a ama de maneira romântica. Pareceu que foi mais uma atitude de proteger quem lhe era querido e pedindo em casamento. Afinal, estamos falando da época medieval e a sociedade era outra naquela época, e casamentos não eram apenas por amor, mas por razões diplomáticas, de honra e por muitos outros motivos estranhos aos olhos de hoje. Mas mesmo que seja uma forma de proteger ela, herdando os desejos de seu pai que lhe pediu que a protegesse, o Daida sim gosta da Miranjo, e isso ficou claro assistindo os episódios. Não sei se é de maneira romântica, mas sim ele gosta dela, que o criou e sempre esteve lhe dando conselhos, mas todo esse desenvolvimento não ficou orgânico, pois teve poucas cenas e acabou ficando muito confuso e soando muito estranho. E vamos ver como o anime vai retratar como as pessoas vão lidar com a Miranjo de agora em diante, já que ela causou muito mal no reino, e como ela vai seguir com sua vida agora que ela tem uma nova chance, e se ela vai aceitar esse pedido de casamento um tanto estranho. E aqui é o Rod, e vocês curtiram mais um vídeo no Nerd Punk? Então deem um like para ajudar o vídeo a ter mais engajamento, isso é muito importante! E também comentem o que vocês acharam desse pedido de casamento um tanto bizarro. E por último, se vocês gostam tanto de animes assim como eu lhes mando um forte abraço e os vejo no próximo vídeo!